Bem-vindos ao canal Mistérios do Mundo. E eu percebo que existem muitas pessoas com dúvidas acerca do domo, né, do firmamento. E eu resolvi fazer esse documentário para tentar explicar a questão do domo, do firmamento, através de análises históricas e científicas, para poder abordar isso sem nenhuma coisa assim que a questão do domo traz muita questão religioso, porque na escritura está escrito, tá dizendo acerca do firmamento. Então muita gente atrela essa questão do domo a essa coisa religiosa. Então eu queria abordar através desse aspecto, traçando de forma organizada uma cronologia histórica, entendeu? Uma análise séria para poder tentar desmistificar essa situação do domo e do firmamento, porque eu percebo nos comentários que as pessoas têm muitas dúvidas. Eu só quero deixar uma coisa clara. Para quem é novo no assunto de terra plana, eu vou deixar na descrição dos vídeos, porque o que poderia sobrepor a questão do domo e o firmamento? Poderia, por exemplo, o satélite, né? Se você acreditar que tem satélites na órbita da Terra, fica difícil acreditar no domo. Então eu vou deixar 4 vídeos aqui na descrição sobre satélites. Para quem é novo na Terra plana, vejam esses vídeos primeiro antes de começar esse documentário. A questão da ida do homem à Lua também pode ser contrária aí à questão do firmamento, do domo. Porém, eu também vou deixar alguns vídeos na descrição, que nós abrimos os olhos de muita gente sobre a questão da ida do homem à Lua, que foi uma grande farsa, gravada pelo cineasta Stanley Kubrick no deserto de Nevada. Então vou deixar os vídeos da ida do homem à Lua e sobre aí também na descrição. Para quem é novo nesse assunto Terra plana, vejam esses vídeos que eu vou deixar na descrição antes. Outra questão é a questão da estação espacial e das agências espaciais. Também deixarei aí vídeos na descrição que desmascaram essas agências espaciais. Então, para quem é novo no assunto de Terra plana, ainda tem dúvidas, antes de ver esse documentário, procure lá ver esses vídeos que eu vou deixar aí na descrição, para poder aí sim ver aqui. Agora, eu peço que vejam esse documentário com bastante calma, porque como eu vou fazer uma análise organizada de forma cronológica, é preciso que a pessoa tenha atenção e que tenha tempo e tranquilidade para assistir. Se você não está com tempo agora, não veja o vídeo, deixa para ver mais tarde, entendeu? E para quem já é antigo na Terra plana, já conhece, já pesquisa há muito tempo, já pode ver o documentário direto. Porém, tem que ter tempo e tranquilidade para ver até o final. Não adianta ficar pulando o vídeo, porque aí não vai acompanhar o pensamento. Porque o objetivo aqui é desmistificar essa questão de trazer que o firmamento, o domo, é algo religioso. Então eu vou trazer aqui uma análise crítica, histórica, com bases e argumentos fundamentados, e também questões científicas que abordam aí para desmistificar de vez essa questão de domo e firmamento. Então, pessoal, como o assunto é terra plana, solta a vinheta aí. Bem, pessoal, é preciso entender que é preciso ter calma, não tenham pressa. Vou fazer esse documentário muito tranquilamente, e para que vocês entendam é preciso assistir até o final. Então, é preciso primeiro, eu não vou entrar na questão aqui do heliocentrismo, porque eu já fiz vários vídeos repetidamente sobre a origem pagã do heliocentrismo de Copérnico, desde Nimrod, Deus Sol, o Deus Sol Horus no Egito, o Deus Sol Apolo na Grécia, o Deus Sol Mitra, e que o objetivo deles era colocar o Sol como centro do sistema. Eu já apresentei provas e mais provas sobre isso, não vou repetir isso aqui.
Então eu tenho vários vídeos falando sobre isso, vocês procurem. O que eu quero que vocês pensem é que desde que nascemos é colocado em nossa cabeça a ideia do heliocentrismo e do globo. Então fica muito difícil de você se desvencilhar disso. O globo está em tudo, está nos nossos livros, está na sala de aula, está em todos os nossos livros, todos, entendeu? Está na mídia, está nos logotipos, nas marcas das emissoras de televisão. O globo está incutido em nossas mentes como verdade o tempo inteiro. Então é muito difícil a gente se desvencilhar dessa ideia. Eu entendo que é complicado. Não é fácil, porque você nasceu assim. É igual para quem no passado era escravo. Então, o escravismo lá durou lá milhares de anos. Então, o cara nasceu escravo. Ele morreu escravo. Ele nasceu escravo. Os pais deles eram escravos. Sabe, os avós, os tataravós. Então, ele acreditar que a escravidão poderia acabar era difícil. Não passava pela cabeça dele aquilo, entendeu? Mas tudo muda um dia na história. Então a gente se desvencilhar dessa questão do globo é muito difícil. Eu compreendo porque nós nascemos assim, nossos pais foram criados assim, nossos avós foram criados assim, pensando na Terra como uma bola. Então eu entendo a dificuldade de se desvencilhar disso. Mas eu vim aqui atentar para que vocês... Eu não estou aqui para colocar ideia na cabeça de ninguém, empurrar de goela abaixo. Eu quero que vocês mastiguem. Eu quero que vocês pensem. Eu estou trazendo instrumentos. E cada um aí que tire as suas próprias conclusões, porque eu não sou o dono da verdade. Eu estou trazendo aqui argumentos, fatos contundentes na nossa história que comprovam de forma bem efetiva e eficiente sobre a questão do domo e do firmamento. Entendeu? Nós temos lá eu vou começar citando as escrituras sobre a questão do firmamento, que ela fala que o Pai separou águas de águas. Eu sei que todo mundo conhece, está lá em Gênesis. Mas para não levar, eu nem abri aqui a escritura, porque as pessoas vão dizer que eu estou levando para um lado religioso. Então eu nem abri, mas na escritura cita a questão do firmamento e etc. Então vamos aqui, ó. Eu para começar essa análise, eu vou falar desse cara aqui, que era um gênio da ciência, chamado Nikola Tesla. Então, gente, ele ficou conhecido por criar a rede polifásica de corrente alternada e exercer contra Thomas Edison aquela famosa corrida das correntes. O Thomas Edison apostando na corrente contínua e o Nikola Tesla na corrente alternada, que se mostrou realmente muito mais eficiente que a que usamos até hoje. Eu estou aqui ligado aqui no meu notebook, justamente por causa da corrente alternada de Nikola Tesla. Então ele teve uma guerra assim contra as ideias de corrente contínua de Thomas Edison. E Thomas Edison chegou a jogar muito sujo, matando animais em praça pública, dizendo que a corrente alternada era perigoso. Inclusive construiu lá quando a pena de morte por enforcamento estava sendo criticado nos Estados Unidos. O Thomas Edison criou a cadeira elétrica com a corrente alternada de Tesla para poder provar que era mortal. E sabe, foram várias coisas que aconteceram, porém o Nikola Tesla provou que a corrente alternada era muito mais eficiente. E o JP Morgan financiou lá as pesquisas de Nikola Tesla, porém ele deu uma pernada junto com o Thomas Edison, deu uma pernada no Nikola Tesla. Ele comprou as patentes das invenções de Tesla. E o que ocorreu? Tesla investiu esse dinheiro em laboratórios para poder criar um aparelho para puxar a fonte de energia do campo eletromagnético da Terra, pelo qual, através desse aparelho gerador e de torres instaladas em locais específicos,
toda a humanidade poderia utilizar energia gratuita através dessa tecnologia criada por Tesla. E Tesla também já se manifestava numa tecnologia de carros movidos completamente à eletricidade. Porém, agora você imagine o que ocorreu com Tesla. Ele foi deixado de lado, completamente injustiçado. Quando você vê quem inventou o rádio, você vê Marconi. Mas na realidade tudo, o rádio, a corrente alternada que utilizamos hoje, o mérito fica para Thomas Edison. Ele foi completamente injustiçado e justamente por querer uma energia limpa, que não custasse muita agressão à terra, ao local em que vivemos, porém estava totalmente contrário aos interesses de homens gananciosos que buscavam somente o lucro. Porque você imagina uma fonte de energia vinda do campo eletromagnético da Terra, sem precisar de cabos, de fiação. O pessoal que extrai aí, que pratica o extrativismo de cobre, de alumínio, dos quais são feitos os cabos de eletricidade, as grandes hidrelétricas, as grandes obras, usinas nucleares, entendeu? Tudo iria por água abaixo com essa tecnologia de Tesla. Então, só por aí, o que eu quis puxar o assunto de Tesla é que você imagina como esses homens são gananciosos e que te enganam e não se preocupam com a sua vida, com a vida do planeta, com a saúde do planeta, porque imagina quanto de extrativismo mineral poderia ser, sabe, evitado se essa energia de Tesla fosse praticada. Quantas quedas d'água como Niágara, como aqui o Foz do Iguaçu, não precisariam ter sido utilizadas para gerar energia através de hidrelétricas? Quantas usinas nucleares não precisariam ter sido construídas? Entendeu? Então, mas tudo... E o carro, em relação ao carro movido a eletricidade, o que eles fariam com petróleo, com ouro negro, caso o Tesla tivesse conseguido, eles tivessem investido, assim, para a Terra, para o local que a gente vive, a ciência de Tesla seria perfeito e iria agregar muito, sabe? Tudo de forma limpa, sem poluir, sem extrair e agredir o planeta, o nosso local que a gente vive aqui, a Terra, sabe? De forma contundente, como é agressiva a extração de materiais e etc, como funciona. Então, você vê que esses homens, eles visam lucro, eles não visam te informar, eles não visam o seu bem. É isso que esses senhores do mundo, esses homens que governam o planeta, têm em mente, é somente o lucro e a ganância. Quando Tesla morreu em 1947, no seu quarto de hotel em Nova York, o FBI entrou lá e recolheu todos os seus experimentos, as suas invenções lá que estavam nos papéis e levou justamente para que não pudéssemos usufruir delas. Essa torre aqui, inclusive, é uma versão do que ele estava querendo fazer acerca da energia, né, do campo magnético, eletromagnético da Terra. E há quem diga que ele também ele acreditava em muitas outras coisas que ele era considerado como louco. Porque assim, se você é um bom cientista, você é um cientista que não visa assim o lucro, o lucro não é o principal objetivo, e sim o bem da humanidade. Você com certeza será deixado de lado, assim como Tesla e assim como muitos outros, entendeu? Já aconteceu com muitos outros cientistas que foram deixados de lado por ser contrário a esse sistema aí de capitalista, que visa somente o lucro e não o bem-estar da humanidade. Então, gente, Tesla morre em 1947. Em 1947 também inicia-se. Agora vamos ao firmamento, ao domo em si. Vamos aos acontecimentos históricos. Esperar abrir aqui que está um pouco lento. Então, como eu disse, não tenhamos pressa.
Nós vamos analisar tudo de forma organizada, cronológica, para que vocês possam entender como funciona isso. Tá lento aqui demais, gente. Não sei o que houve. Abriu. Tá aqui no site semprequestione.com.br. É óbvio que esse site ele traz uma matéria mais no sentido de ufologia e terra oca e etc. Mas eu peguei a matéria aqui porque eu quero apenas apresentar os números da operação liderada pelo Almirante Byrd, a Operação High Jump. Ruim de puxar aqui, tá meio lento. Espera aí só um minuto. Vou tentar puxar aqui. Aqui diz sobre avistamento de oásis, a Operação High Jump, liderada pelo Almirante Byrd, na Antártida. Aí aqui fala várias coisas acerca de questão de OVNIs, terra oca, no sentido físico, o que nós sabemos que é impossível, é completamente fora da razão, no sentido físico, né? De uma terra oca, de você descer de forma escalar, então a terra oca na realidade foi esse sentido de terra oca, né? No sentido físico de UFO, de seres intraterrenos, foi criado para esconder a verdade, maquiar a verdade do que foi encontrado naquela operação do Almirante Byrd. Aqui, eu queria atentar mais para os números, por isso que eu peguei essa matéria. Está aqui a expedição Antártida apresentada, tal, o Almirante Byrd, continente Antártico. Desta vez, como comandante da Força Tarefa, sob o Almirante Byrd do projeto da Marinha, também conhecido como Operação High Jump. Liderou uma força de 13 navios, olha só, 13 navios, que transportaram cerca de 4.000 homens, incluindo meteorologistas, zoólogos, físicos e especialistas de institutos de oceanografia, na aventura de uma vida inteira. Aí vai falando aqui os números, né? Sobre essa operação realizada pelo governo americano. E aí, o interessante é a gente analisar agora de forma cronológica o que ocorreu após essa operação. Então vocês vão... houveram vários relatos estranhos, inclusive do próprio Almirante Byrd, dessa operação que ocorreu em 1946, 1947. Então, pessoal, vocês fiquem aí com a entrevista de Vladimir Terziski e depois eu volto aqui para vocês observarem mais ou menos do que se tratava os fatos que ocorreram aí nessa expedição à Antártida. O que sabemos sobre a expedição do Almirante Byrd no 46º automotivo no início da primavera de 1947 para o Polo Sul? Expedição que foi quase esquecida e é muito difícil chegar a todas as informações. Os poucos artigos que foram publicados na época na revista National Geographic Magazine não daria qualquer pista sobre a real intenção da expedição. Foi uma operação naval enorme que envolveu porta-aviões, vários navios de guerra submarinos e provavelmente 20 couraçados, envolvendo 4.000 soldados da tropa dos Estados Unidos e contingente britânico e russo. Foi uma operação maciça, não foi como eles apresentaram. Voos sobre toda a área sul, o que era um divertido Almirante Byrd no Polo Sul, incrivelmente mudou. No documentário oficial da Marinha Americana, encontramos imagens do que o Almirante Byrd realmente teria encontrado.
o espanto pelos seus aviões desaparecerem muito rapidamente. Muitos deles colidiram com barreiras invisíveis e se desintegraram em pleno voo. But even more so, he found, to his amazement, that his planes were disappearing. Bem, pessoal, vocês viram aí a entrevista do Vladimir Tertsky e os rumores que trazidos pelo almirante Byrd após a expedição acerca de aviões que se desintegraram numa espécie de proteção. A pergunta é: eu posso acreditar nisso simplesmente por causa das entrevistas e das declarações estranhas do almirante Byrd? Não, é óbvio que não. Isso não me dá fundamento para acreditar simplesmente por conta desses rumores. Mas o que vai me dar fundamentação para que eu possa suspeitar sobre muitas coisas são os acontecimentos históricos após esses acontecimentos, essa expedição ter ocorrido. Bem, nós sabemos que o contexto histórico da época era o fim da Segunda Guerra Mundial, apesar dos Estados Unidos e das grandes potências estarem mais preocupadas lá na divisão da Europa, né, com relação à Rússia socialista, estavam preocupados lá a estabelecer a sua zona de influência. Esse assunto foi deixado um pouco de lado, mas ele retornou, até porque após algumas tentativas de se explorar a Antártida de forma individual, como temos o caso de Andrea Barnes e outros, eles tiveram que retomar essa questão trazida pelo almirante Byrd. E o que eles fizeram foi camuflar, aproveitando-se dessa questão de que os nazistas construíam OVNIs e discos voadores para várias questões, fins militares, para vários fins. Então eles criaram aí, para desvirtuar o assunto da questão ali da descoberta do firmamento, de uma barreira impenetrável, e eles criaram aí essa questão de UFOs, até porque UFOs, discos voadores, OVNIs, eles têm mais a ver, né, com o heliocentrismo, com a Terra esférica, com o universo que eles apresentam para nós. Então eles desvirtuaram o real motivo das descobertas do almirante Byrd para essa questão de ufologia. Mas o que me dá a entender que o que ocorreu foi o que o Vladimir Tertsky falava na entrevista. São os acontecimentos históricos após aquilo ali. Então, os Estados Unidos retomam essa questão da Antártida cerca de 10 anos depois, em 1957, com a Operação Deep Freeze. Após várias entrevistas do almirante Byrd, entrevistas polêmicas, eles iniciam essa Operação Deep Freeze, que era para chegar lá e povoar lá a Antártica mesmo, para fazer pesquisas e para fins militares, em 1957. E neste mesmo ano, o almirante Byrd falece de forma muito estranha, após as declarações estranhas que ele dá. Então temos como fatos históricos o retorno para a Antártida com a Operação Deep Freeze, que é para povoar e tomar conta do lugar. Temos a morte estranha do almirante Byrd. E começam aí, a partir daí, vários acontecimentos estranhos. Outro sobre a Operação Deep Freeze, eu abri aqui. Mais uma vez está um pouco lento, mas a gente chega lá. Que eu falei, com calma, com tranquilidade, para a gente poder analisar fato a fato. Porque contra fatos não existem argumentos.
Então tá aqui, ó, Deep Freeze. Aí, operação Deep Freeze na Antártida. Daqui falando um pouco sobre a operação. Aí, deu início a operação Deep Freeze. Oh, meu Deus, saiu. Paciência, gente, tá um pouco lento aqui. Vamos lá, vamos ver se agora vai. Ela vai e volta. Paciência, como eu falei, não adianta pressa. Operação de Física que consiste no transporte de carga e pessoal para a Fundação Nacional de Ciência Norte-Americana, instalada em pleno continente gelado da Antártida. Aí, sendo parte integrante da Esquadra de Transporte Aéreo, Expedicionário, vai falando aqui. A Ilha Ross, tal, tem aí a bola mentirosa aí. Aí vai falando aqui, operação de filha, de verdade. Então, após a questão das entrevistas estranhas do Almirante Byrd, falando sobre aviões se desintegrando numa espécie de domo, numa camada impenetrável, os Estados Unidos, 10 anos depois, resolvem ali se instalar na Antártida. Em 1958, James Van Allen fala aqui também acerca de uma camada impenetrável na atmosfera terrestre. Isso em 1958. Esses fatos foram ocorrendo ano a ano. Mais uma vez, esse computador com essa lentidão. Aqui está aqui. Cientistas identificaram uma barreira quase impenetrável ao redor da Terra, que impede que elétrons ultraenergéticos atinjam o planeta. Esse escudo fica no cinturão de Van Allen, uma camada formada por partículas eletricamente carregadas mantidas no lugar pelo campo magnético terrestre. Então, gente, esse cinturão de Van Allen é uma camada quase que, e segundo eles, é quase impenetrável, mas é uma forma também eu não vou dizer aqui que o domo é o cinturão de Van Allen, porque é uma forma apenas de desvirtuar, na mesma época dos acontecimentos, de desvirtuar o que realmente eles descobriram nessa expedição do Almirante Byrd na Antártida. Então, foi mais uma forma de desvirtuar em 1958 esse acontecimento, a descoberta do cinturão de Van Allen. Outra coisa interessante que ocorre nesse tempo é justamente a fundação da NASA em 29. Em 1958 ele enviou essa. Em 1958, essa descoberta aí desse tal de cinturão de Van Allen, eles enviaram uma sonda. Então, muito estranho. O Almirante Byrd vem com notícias. Vamos lá, vamos analisar de forma cronológica e organizada. O Almirante Byrd e as pessoas vêm falando de uma camada, os aviões se desintegraram ali no domo, numa espécie de domo, numa espécie de proteção. Aí eles enviam uma sonda que descobrem aí esse cinturão de Van Allen. Uma barreira quase impenetrável, intransponível. Beleza. Em 1958, no mesmo ano dessa descoberta de que mandam essa sonda foi mandada, a sonda Explorer 1, foi mandada em janeiro. Em 29 de julho eles fundam a NASA. Mais um acontecimento, a Agência Espacial. Em 1959, eles criam o Tratado da Antártida, assinado por vários países para proteger aquele continente gelado.
E não adianta dizer que qualquer um pode entrar, porque todos sabemos que não podem. Ninguém pode explorar a Antártida individualmente, a não ser que seja sob supervisão e autorização dos governos envolvidos, principalmente o governo americano. Então, existem excursões para a Antártida? É óbvio, mas tudo supervisionado, só pode ir até certo ponto. Então, gente, vamos organizar. O Almirante Byrd faz a Operação High Jump. Começa as histórias de aviões se desintegrando numa camada protetora. Eles desvirtuam o assunto lá com os OVNIs, dizendo sobre Terra Oca, banana. Porém, em 57, eles reiniciam a Operação Deep Freeze para povoar a Antártida. Em 58, eles enviam uma sonda para o alto e descobrem esse suposto cinturão de Van Allen. Uma barreira intransponível, quase impenetrável e intransponível. Em 1958, meses depois, eles criam a Agência Espacial NASA. Então, e também de 1958 a 1961, inicia-se a Operação Fishball, que teve 2 fases lá com Dominique 1 e Dominique 2, que se tratava de explodir bombas nucleares em grandes altitudes. O que eles queriam com isso? Tentar destruir essa barreira, destruir esse domo, destruir o firmamento. Assim, a entrevista pura, quando você vê do Vladimir falando sobre os aviões se desintegrando, não faz sentido se você só simplesmente vê a entrevista. Mas quando você vê os acontecimentos históricos um atrás do outro, tudo passa a fazer sentido. E até o nome da operação é Fishball, que significa aquário, Dominique 1 e Dominique 2, que foram as fases, significando Dominique do Senhor. Então, aquário do Senhor, domo, né? Sobre o firmamento, são acontecimentos muito estranhos, que sim, nos faz pensar o que eles estavam pretendendo. E aí, a partir daí, foram mais, se não me engano, foram 105 bombas nucleares sendo jogadas aí em grandes altitudes. E vocês fiquem um pouco com as imagens aí da Operação Fishball, Dominique 1 e Dominique 2. Bombas nucleares em grandes altitudes. Fiquem com as imagens aí. Então, pessoal, vocês viram aí imagens da Operação Fishball Dominique, que significa aquário do Senhor, com o objetivo de transpor a tal barreira impenetrável. Então, para se ter uma ideia da magnitude dessa operação, foram 105 bombas atômicas lançadas em grandes altitudes entre 1958 a 1961. E como eles não alcançaram o objetivo de transpor essa barreira, eles iniciaram aí a farsa da corrida espacial, culminando
no maior fake da história, na maior mentira que foi a ida do homem à Lua, gravada por Stanley Kubrick, cineasta do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, do qual ganhou o Oscar de efeitos especiais. Ele que foi contratado para gravar aquele fake no deserto de Nevada, já comprovado, e culminou naquilo que essa corrida espacial e a ida do homem à Lua foi o que fez a população mundial acreditar que realmente havia aí esse universo que eles nos apresentam. Outro cientista independente que também teve aí sua notoriedade na história, porém seus relatos foram muito pouco explorados, justamente porque ia de encontro ao sistema, foi Auguste Piccard. Então fiquem aí com as imagens da experiência que Auguste Piccard fez num balão e os relatos que eu vou citar aqui depois. Fico com as imagens aí. Então, pessoal, além aí da experiência documentada de Auguste Piccard, que foi inclusive publicada, o mais interessante foi o relato desse cientista independente, que foi deixado completamente de lado por não satisfazer os interesses da grande mídia e dos senhores do mundo. Ele descreveu a Terra como um disco plano com bordas viradas para cima e que haviam águas acima dos céus. Esse foi o relato de Auguste Piccard, que foi deixado de lado pela ciência convencional e pela grande mídia. Então, após esses acontecimentos, tivemos aí a farsa da Lua, a questão da corrida espacial, e até hoje estamos sendo enganados aí por esse sistema que querem nos transformar numa bactéria. O engraçado é que eu fiz esse documentário com o objetivo de desmistificar e mostrar fatos, argumentos e fundamentados, não só historicamente como cientificamente. Eu não entendo muito a grande dificuldade das pessoas acreditarem no firmamento, no domo, pelo seguinte, porque eu penso que para as pessoas é mais fácil acreditar que o universo, toda essa imensidão de universo que eles apresentam para nós, foi comprimido num ponto menor do que um grão de areia e que uma explosão criou todas essas coisas de forma perfeita como temos hoje.
Então, eu não sei, sabe? É mais fácil acreditar no Big Bang do que no firmamento, é uma coisa incompreensível. Então, pessoal, o que eu digo para vocês é o seguinte: é, nós temos olhos para ver. O heliocentrismo, essa origem pagã do heliocentrismo desde Nimrod, lá do Deus Sol, que eu estou cansado de explicar, de dizer que eles queriam colocar o Sol como centro do sistema. Você só precisa ver com seus próprios olhos. Eu não estou aqui para empurrar nada pela goela de ninguém, nem para convencer ninguém de nada. Mas o que eu quero dizer é que você pode ver. Se tudo gira em torno do Sol, ou se tudo gira em torno da Terra. Trazemos instrumentos. Agora pesquisem, analisem. Eu não sou o dono da verdade nem o dono da razão. Cabe a cada um tomar as suas atitudes e crer no que bem entender. Então, fique com as imagens aí. Veja com seus próprios olhos. Para de pensar com a cabeça dos outros e ver com os olhos dos outros. Deixo para vocês as imagens e vocês mesmos tirem suas conclusões sobre tudo que eu falei. E se realmente existe o heliocentrismo, esse heliocentrismo pagão, ou se tudo gira em torno da Terra, que é um lugar especial, criado por um ser especial e que somos, sim, pessoas especiais. Muito obrigado, pessoal. Se gostou do vídeo, dê um like. Peço que se inscrevam no canal. E até a próxima, gente. Um forte abraço.